Fala, Geofera do Conectivo, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Joacir Reis e hoje nós vamos falar sobre a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Você sabia que os continentes num passado remoto se encontravam todos reunidos em um só? Saiba mais depois da vinheta. É isso aí, a teoria da deriva continental, ela explica exatamente essa formação geológica da Terra, reunindo todos os continentes em um só bloco continental. Quem explica isso é um geofísico alemão chamado Alfred Wegener. Wegener dizia que num passado remoto, todos os continentes estavam reunidos em um só, chamado Pangeia, que significa toda a Terra. E olha que interessante, como os continentes estavam todos reunidos em um só, nós também tínhamos apenas um oceano, chamado de Pantalassa, certo? Wegener dizia que, com o passar dos anos, com o passar dos milhões de anos, a Terra, a Pangeia, no caso, foi se dividindo. Primeiramente, ela se dividiu em dois blocos. Ao norte, a Laurásia e ao sul, Gondwana. E com o passar dos milhões de anos ainda, a Terra ela foi se dividindo, até chegarmos aos continentes na configuração atual. Essa configuração atual faz com que a gente perceba realmente que os continentes foram se separando. Como que Wegener ele explicou essa situação? Wegener ele fez alguns estudos paleontológicos, mas principalmente a evidência de que os continentes eles se encaixavam. E como que ele descobriu isso? Ele percebeu, por exemplo, que a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixavam. Essa era uma das evidências. A outra evidência é que, através desses estudos paleontológicos, ele descobriu que existiam fósseis de animais de mesma espécie, tanto na América do Sul quanto na África. E ele dizia que isso seria impossível se um dia os continentes não estivessem juntos. Então, essas foram as evidências que fez com que Wegener criasse a teoria da deriva continental e promovesse essa teoria em 1915. Um grande problema de Wegener é que quando ele foi questionado pela comunidade científica como que os continentes se separaram, ele apenas explicou que, como os continentes estavam acima dos oceanos, eles estavam sujeitos à movimentação das marés. Isso fazia com que os continentes se movimentassem, ou seja, os continentes estavam à deriva nos oceanos, daí o nome da teoria deriva continental. Só que essa explicação, essa justificativa não foi plausível para a comunidade científica. Logo, essa teoria de Wegener, ela foi meio que deixada de lado. Eu digo, inclusive, que Wegener sofreu bullying da comunidade científica porque ele não conseguiu explicar muito bem como que os continentes se separaram. E aí, então, essa teoria ela foi meio que deixada de lado. Anos mais tarde, aí já com a teoria da tectônica de placas, através de estudos e através também da alta tecnologia, através do auxílio de imagens da NASA, geólogos estadunidenses como Robert Dietz e Harry Higgs, eles fizeram estudos e descobriram que, na verdade, Wegener estava certo. Como? A teoria da tectônica de placas, ela parte do princípio de que a Terra ela é formada por placas tectônicas. Mas o que são placas tectônicas? Placas tectônicas são placas semirrígidas que estão ali abaixo dos continentes e acima do manto. E essas placas tectônicas elas estão sujeitas à movimentação do magma. E por isso elas podem se colidir ou podem se afastar. Através dessas explicações, tanto os geólogos estadunidenses eles formularam a teoria da tectônica de placas. Eles observaram a seguinte configuração. A costa leste da América do Sul e a costa oeste da África, eles observaram as rochas daquele território e observaram que no meio do Oceano Atlântico existia uma cadeia montanhosa, que hoje nós conhecemos como dorsal mesoatlântica. E nessa dorsal mesoatlântica, eles observaram que existiam rochas jovens. Ou seja, com o afastamento das placas africana e a placa sul-americana, ocorria o surgimento de magma. E o magma se solidificava conforme ele ia surgindo. Então, formavam rochas novas, rochas jovens. Enquanto que as rochas próximas à costa
da África e a costa da América do Sul eram rochas antigas. Então isso comprovava ou comprovou que realmente Wegener estava certo quando ele dizia que os continentes se separaram, se afastaram, ok? Então a teoria da tectônica de placas, ela vem reforçar a teoria da deriva continental formada por Wegener, que lá no passado, pela comunidade científica, foi taxado de louco, taxado de como uma teoria que não estava realmente certa, mas que na verdade foi comprovada pela teoria da tectônica de placas, e hoje nós temos Alfred Wegener como um cientista visionário, tá certo? Galera, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, teoria da deriva continental, teoria da tectônica de placas, e eu espero você na próxima aula para a gente falar sobre a movimentação dessas placas tectônicas, tá certo? Valeu, tchau, tchau!